Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de ciências. Vamos dando sequência ao tema saúde. A gente viu na aula passada o que é o saneamento básico, as medidas de saneamento, que na ausência dessas medidas em determinada região pode provocar um aumento de casos de doenças, ou seja, que vai afetar na saúde humana. Então, existem algumas doenças, né, que a gente vai estar trabalhando ao longo dessa semana, a partir dos trabalhos que vocês vão apresentar, que é desencadeada pela falta de tratamento recomendado e pela questão de contato de pessoas com solo e água contaminada. Hoje a gente vai ver outras formas de doenças, né? Aqui no nosso vídeo da aula de hoje, a gente vai ver outras formas de doenças. E uma delas é a febre amarela, que muito se acredita, algumas pessoas, de que essa doença é transmitida para os seres humanos a partir dos macacos e acabam até matando esses animais que não têm culpa de nada. Eles são vítimas, assim como o ser humano, de um vírus que vai ser transmitido por um mosquito do gênero Haemococcus. Os macacos, eles são mais como uma forma de alerta para dizer que em determinado local está havendo essa doença. E a partir disso, as autoridades sanitárias elas devem buscar medidas para proteger os moradores desses locais, dessas áreas, e assim assegurar elas de evitar ter o contágio com esse vírus, com essa doença. Então, geralmente, devemos ter algumas medidas, né? Por exemplo, ao encontrar um macaco morto ou doente, deve ser informado aos serviços de saúde pública para poder verificar as causas que levou à doença desse animal. Porque muitas das vezes ele pode ter sido contaminado pelo vírus da febre amarela, né? Da doença da febre amarela. E deve ter esse cuidado. A gente não pode simplesmente pegar um macaco, encontramos um macaco e pegar. A gente tem que avisar a área e essas pessoas da área de saúde, elas sabem as formas, as medidas corretas de estar pegando esse animal, porque a gente tendo contato diretamente com ele, também podemos estar adquirindo o vírus. Então, existe todo um mecanismo de segurança também a respeito disso. Então, o que fazer quando encontrar um macaco é procurar pessoas da área de saúde para que eles possam fazer a retirada do animal e fazer exames, coletar, para verificar a causa, porque se tiver sido a febre amarela, corre o risco naquela região de estar havendo, né, a contaminação por esse vírus e a transmissão pelo mosquito. A gente tem a doença de Chagas, né, a doença de Chagas, que foi descoberta em abril de 1909 por Carlos Chagas, por isso que leva esse nome, a doença, que foi um médico pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, e ele anunciou ao Brasil e ao mundo científico uma descoberta tripla, uma nova doença humana, seu agente causador, que é o protozoário Trypanosoma cruzi, e seu inseto transmissor, que tem o nome popular de barbeiro. Então, a descoberta aí tripla são esses 3 pontos. Era uma doença humana, causada por um protozoário, e o agente transmissor, que era o barbeiro. Então, ele conseguiu descobrir as 3 coisas. Então, a notícia foi imediatamente saudada como um marco fundamental na história da ciência brasileira. Glória de Manguinhos, como diria Oswaldo Cruz.
Mas a história da descoberta da doença e da pesquisa sobre ela está longe de ser repleta de glórias, claro. 2 vezes formalmente indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, Chagas morreu em 1934, sem ver a doença reconhecida como uma questão de saúde pública no Brasil. E ainda hoje, embora o país tenha sido considerado livre da transmissão da doença pela principal espécie de vetor em 2006, pela Organização Mundial de Saúde, há uma estimativa que em toda a América Latina, 13 milhões de pessoas estejam infectadas sem saber, de acordo com a ONG de Médicos Sem Fronteiras. Então, a doença de Chagas é uma doença endêmica do continente americano. Isso significa que essa doença está localizada nessa área, né, no continente americano. Ela é endêmica, ela só encontra-se nesse continente. Ela é causada pelo protozoário, né, o protozoário Trypanosoma cruzi. E alguns animais hospedeiros naturais desse protozoário, que são o tatu, os gambás e pequenos roedores. Então, é normal a gente encontrar o protozoário nesses seres vivos, já que eles são hospedeiros naturais deles. Então, o vetor dessa doença é o barbeiro, que é o inseto que se alimenta de sangue. Então, a partir do momento que ele pica o hospedeiro, que pode ser um animal ou pessoa, ele acaba recebendo esse protozoário, né? Então, a partir do momento que ele se alimenta do sangue, o barbeiro ele fica contaminado por esse protozoário. E a partir do momento que ele vai se alimentando de sangue, no caso do barbeiro, de pessoas ou de outros animais, ele pode levar esse protozoário junto com ele. E, por exemplo, no caso do ser humano, ao picar a pessoa vai acabar coçando o local. E os barbeiros que fizeram fezes no local pode fazer com que essas fezes com o protozoário entre em contato com a ferida, permitindo que os tripanossomas entrem em contato com a corrente sanguínea. Então, como o protozoário ele fica na corrente sanguínea, então ele vai circular pelo corpo, instalando-se em alguns órgãos, como no caso do intestino, o esôfago e o coração. E aí a pessoa com essa doença de Chagas, ela pode apresentar mal-estar, febre, olhos inchados, inflamação nos gânglios, aumento do fígado e baço, que costuma passar em alguns dias, ou mesmo nem se manifestar. E nos casos mais graves, depois de muitos anos após a infecção, pode haver lesões na musculatura causando inchaço nos órgãos, como no caso dos órgãos do esôfago, coração e intestino. Então, a doença de Chagas também pode ser contraída pela transmissão de sangue de mãe para filho e durante a gravidez, assim como pela ingestão de protozoários ao comer alimentos contaminados, por exemplo, açaí e caldo de cana. Se o açaí não for adequadamente limpo, fezes ou mesmo o barbeiro contaminado podem ser processados com o fruto. E isso pode ocorrer também ao moer a cana-de-açúcar para obter o caldo. Então, a gente tem que também estar buscando aí informações da origem do caldo de cana que a gente está tomando, de onde, quais locais foi retirada essa cana-de-açúcar, quais foram os procedimentos feitos com ela, assim como com açaí, tá certo? A gente tem que sempre buscar essas informações. Então, essa doença, como já foi dito, né, ela é endêmica em 21 países da América. E aí vocês vão ver no mapa que existe uma corzinha mais clara em azul, que demonstra que tem áreas que não apresentam essa doença. E no outro lado do slide, na apresentação, vocês vão estar vendo uma casa, né, uma casa de pau a pique, que tem muitas frestas, que serve de refúgio para o barbeiro. Antigamente, as pessoas com baixas condições socioeconômicas, sem muitas condições de moradia, acabavam se abrigando nessas casas. E aí, por conta dessas frestas na madeira, né, que há nessa casa, os barbeiros acabavam
se refugiando entre elas, né? Entre elas. E é recomendável hoje em dia a troca dessas casas por casas que não seja desse material. Que fugiu agora o nome, gente. De hortelaria. E para proteger a nossa casa dos insetos, é recomendado a gente estar usando telas protetoras nas janelas, mosquiteiros e também usar algumas substâncias na nossa pele, né? Para poder afastar esses insetos, que no caso é o repelente. Assim como aplicar cal, que é uma substância que acaba afastando os barbeiros das frechas das paredes. Também pode ser uma boa opção. A tuberculose é uma doença causada por bactéria, a bactéria Mycobacterium tuberculosis, que tem o formato de bacilo. A transmissão por conta dessa doença, né? A transmissão dessa doença, ela pode se dar por meio de pessoas contaminadas que possam tossir, espirrar ou falar próximo a pessoas que não estejam com a doença. Então, as pessoas próximas podem aspirar os bacilos, né, as bactérias expelidas, e acabar adoecendo. Então, os sintomas são tosse persistente por mais de 2 semanas, febre, cansaço, falta de apetite, emagrecimento e, em casos mais graves, escarro com sangue. E uma das formas de prevenir a tuberculose é a vacina conhecida como BCG. Então, a gente destaca, mais uma vez, a importância da vacinação. Essa vacina, ela geralmente é aplicada para imunizar já as crianças ao nascer, ou no máximo até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que vai estar protegendo a criança das formas mais graves da tuberculose. E na maioria dos casos, a tuberculose ela é curável. E o tratamento dela é longo, com duração de um mínimo aí de 6 meses. E apesar da melhora que o paciente sente, já nas primeiras semanas é importante que ele continue o tratamento até o fim, porque como a gente já viu anteriormente nas nossas aulas, doenças causadas por bactérias, a gente tem que cumprir todo o tratamento recomendado pelo médico. Não é simplesmente porque sentiu um alívio dos sintomas que devemos parar quando a gente bem entender. Então, a tuberculose, né, ela é uma doença que faz parte da história. Se a gente for analisar, ela fez muitas vítimas ao longo de muito tempo, principalmente no século XIX. E entre elas estão vítimas como músicos, escritores, personalidades famosas de todo o mundo. E os doentes de tuberculose eram, na época, chamados de tisícicos. E sobre esse assunto, a gente vai ter alguns pontos que a gente vai perceber que há evidências da tuberculose encontrados esqueletos de múmias no Antigo Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Essa doença, ela tornou-se conhecida também como peste branca. E nos últimos anos do século XVIII, a tuberculose era considerada como uma doença romântica, idealizada nas obras literárias e artísticas, identificada como uma doença dos poetas e intelectuais. E aí, essa doença, gente, ela até no século XVIII, XIX e XX, ela foi marcada, né, pela questão de muitas mortes, mas também de busca de conhecimentos a partir do avanço científico para o seu tratamento ou cura. E aí surgiram as medicações específicas que promoveu uma queda do índice dessa doença. E a tuberculose aqui no Brasil, ela teve um grande diagnóstico entre os anos 2016 e 2017,
com mais de 69 mil casos de pessoas que foram contaminadas por essa doença. E aqui a gente tem imagens de dois artistas brasileiros que infelizmente perderam suas vidas por conta dessa doença. A gente tem o poeta Augusto dos Anjos e Noel Rosa. As viroses, né? Viroses, como a gente já viu, são doenças desencadeadas por vírus. E como a gente já viu anteriormente, e a gente vai ver durante as aulas, temos a doença da zika, a chikungunya, a febre amarela, que são viroses bem comuns que a gente costumamente fala, mas é importante a gente destacar que existem outras viroses, como a gripe A, a gripe comum, a gripe B, rubéola, sarampo e cachumba. Então, os principais sintomas estão aí situados no quadro. Da gripe A, a gente vai ver que tem febre, tosse, garganta inflamada, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio, diarreia e vômitos. A transmissão tanto da gripe A como da gripe 1 vai ser da mesma maneira, mas os sintomas a gente percebe que são diferentes, né? No caso da gripe comum ou gripe B, há questões de dores no corpo, fraqueza, dor de cabeça e tosse e febre. Então, a transmissão vai se dar por questões diretas pelo contato com secreções da boca e do nariz de pessoas com a doença. E a prevenção é tomar a vacina anualmente, higienizar sempre as mãos e evitar o contato com os doentes. Então, a gente percebe aí que o contato é uma forma de ser evitado, mas a higienização das mãos, como a gente vem praticando agora, deve ser algo bastante praticado no nosso cotidiano, independente de evitar apenas o Covid, mas também outras doenças virais. A gente tem a rubéola, que vai ser aí entre os seus sintomas vermelhidão na pele, do rosto, do pescoço, que pode se estender até o tronco dos membros. A transmissão vai ser direta pelo contato com secreções do nariz de pessoas com a doença. A prevenção é tomar vacinas e evitar contato com os doentes. Sarampo. Principais sintomas: pequenas e numerosas manchas avermelhadas na pele, febre, dor de cabeça, tosse seca e secreções nos olhos. A transmissão também é de forma direta, pelo contato com saliva e secreções do nariz e dos olhos de pessoas contaminadas com a doença. E a forma de prevenir vai ser também por questões de vacina e contato, evitando o contato com pessoas contaminadas. A cachumba, ela tem os seguintes sintomas: febre, aumento do volume das glândulas localizadas abaixo do maxilar, dor no corpo, dor de cabeça, pode ocorrer a inflamação dos testículos e também dos ovários. A transmissão vai se dar por meio de questões diretas, também pelo contato com saliva de pessoas com a doença. E a forma de prevenir vai ser também com a questão da vacina e evitar o contato com doentes. E a gente deve ter alguns cuidados com os alimentos, principalmente a partir do momento que a gente acaba ingerindo frutas e verduras cruas, né? Então a gente tem que buscar lavar esses tipos de alimentos para evitar de estar levando para o nosso corpo micro-organismos nocivos, assim como ovos de parasitas e também resíduos tóxicos provenientes da própria agricultura. Então a gente tem que lavar bem os alimentos devido a isso. Assim como a água destinada à nossa alimentação, ela tem que ser tratada. Ela tem que passar por sistemas de tratamento, ser fervida ou filtrada em casos de a gente não ter contato diretamente com uma água tratada. Colocar água na geladeira para resfriar não vai matar os micro-organismos que vão estar presentes na água. A gente também tem que ter a medida de lavar com água e sabão os talheres utilizados na cozinha, usados por nós no processo de alimentação, como panelas, pratos, copos, assim como os que vão estar servindo esse alimento, né? Tábuas, alguns objetos que a gente acaba colocando o alimento. E o cozimento da carne, ela também é indicada
né? O cozimento dos alimentos, principalmente da carne, porque o cozimento de carnes vai estar eliminando agentes causadores de doenças que possam estar presentes nela, como no caso, tem carnes que podem conter a tênia, que é um parasita, e por isso a gente tem que evitar comer carnes mal passadas, mal cozidas. O leite, a gente tem que dar preferência pelo leite pasteurizado, que é quando o leite ele é bem fervido antes de ser consumido. Na pasteurização, o leite ou outros produtos são aquecidos quase ao ponto de fervura e depois ele é resfriado de forma brusca. E isso vai evitar a proliferação de micro-organismos nessa bebida, nesse leite. E além desses cuidados, a gente também tem que ter cuidado com a conservação dos alimentos. No ar existe uma grande quantidade de micro-organismos, bactérias, como também fungos, que são agentes decompositores, que na temperatura ambiente vai ter uma umidade, assim como temperaturas favoráveis para o desenvolvimento desses indivíduos. Então, a partir do momento que eles entram em contato com a casca, orifícios da fruta, ele pode acabar estragando quando esse fruto não está, por exemplo, dentro de uma geladeira sendo conservada por ela. A geladeira, ela não tem só a utilidade de manter os alimentos frios, de resfriá-los. Pelo contrário, tem a utilidade de evitar a proliferação de micro-organismos, já que a temperatura no seu interior é menor do que a temperatura do ambiente. A gente também tem que ter cuidado com alimentos duros, como feijão, o milho, que pode também conter a presença de pequenos besouros, que a gente chama aí de carunchos. E antes de consumir determinados alimentos, a gente tem que verificar se ele tem alguma alteração de cor, de odor, de sabor, se apresenta bolores, se as latas, quando for um alimento enlatado, se está enferrujada, estufada ou amassada, e como também devemos verificar a questão do prazo de validade, porque a gente pode correr o risco de consumir um alimento estragado. Então, a gente tem que ver sempre na lata e nas embalagens, a questão da data de validade. E a gestão de conservas nessas condições de estar estragado pode levar a intoxicações graves e até doenças fatais. E uma delas que é mais comum é o botulismo, que é causado pela toxina bolutolínica, produzida pela bactéria Clostridium bolutino, que ela pode ser adquirida pela ingestão de alimentos contaminados, sobretudo enlatados e conservas artesanais. E o uso dos agrotóxicos, que foi buscado até alterar esse nome para pesticidas, para poder ainda ser usado. Essas substâncias são usadas pelos agricultores para combater lavouras, as pragas que estão nas lavouras, corrigindo, mas que podem contaminar a água, o solo, como também os alimentos que vão ser consumidos por nós, seres humanos. E existem vários embates com relação a essa questão, tanto pelos ambientalistas, órgãos de saúde. Alguns vão querer a flexibilização do uso dos agrotóxicos e outros não, porque o agrotóxico ele pode ser uma séria ameaça à saúde, tanto das pessoas que trabalham com essas substâncias, como também para as pessoas que acabam consumindo alimentos com agrotóxicos. Então, gente, essa foi a nossa aula. Bons estudos e se cuidem, viu? Use máscaras, álcool em gel e mantenha o distanciamento social.